Bom dia! Estamos começando o Miss-Litíase 2019, uma doença caracterizada pela formação de cálculos renais de diferentes aspectos. Eu sou Rodrigo Padrão e daqui a pouco vocês vão conhecer a vencedora desse concurso, que vai levar para casa essa bela faixa e o troféu Coraliforme. Até daqui a pouco! Agora a gente vai apresentar para vocês os jurados que vão coordenar essa competição. Para fazer as suas primeiras considerações, Victoria Carosella. Boa tarde. Não podemos esquecer que eles ocorrem em 3% da população mundial, com predominância em homens de 20 a 40 anos. Para fazer as próximas considerações, Adriano Fogaça. Bom dia. A doença tem um padrão tipicamente crônico, com reincidência de 50% a 60%, e em países pobres, o cálculo geralmente é de ácido úrico em crianças. Agora, para fazer as considerações finais, o jurado Luiz Jacan. Bom dia, meu amigo Rodrigo Padrão. Bom dia, caros espectadores. Eu queria ressaltar que em países desenvolvidos, como o país da França, a principal forma de cálculo são de cristais de cálcio, principalmente das linhas urinárias altas em adultos. Agora a gente vai chamar as nossas competidoras. Vamos ver o brilho delas para ganhar essa competição. Para começar, aquele que é o mais predominante, Miss Oxalato de Cálcio. A nossa próxima desafiante, ela tem um perfil infeccioso, Miss Estruvita. A nossa última desafiante, ela tem relação com a gota, é a Miss Ácido Úrico. O nosso desafio, ele começa com a Miss Oxalato de Cálcio. Eu quero saber dela o seguinte: quais são os principais fatores que a gente espera encontrar no histórico de um paciente que possa ter cálculos renais? Então, nós esperamos encontrar a presença de cálculo prévio, histórico familiar e gota. Então, agora vamos saber o parecer do jurado sobre essa pergunta. Correto, tudo certo. Pergunta positiva, a Miss Oxalato faz o seu primeiro ponto. Na pergunta 2 sobre a etiologia, eu quero saber da Miss Estruvita quais são as principais comorbidades associadas à ocorrência de cálculo renal. As principais são urina ácida associada a diabetes e obesidade, infecção do trato urinário crônica e hipertensão. Então, agora eu quero saber dos jurados se essa segunda resposta está correta. Resposta correta! A Miss Estruvita faz o seu primeiro ponto. A terceira pergunta ainda é sobre a etiologia. E eu quero saber da Miss Ácido Úrico o seguinte: quais são os principais hábitos associados à ocorrência de cálculo renal? Aumenta a ingesta proteica. Eu quero saber agora dos nossos 3 jurados nefrologistas se essa resposta está correta. Não, ela se equivocou. Na verdade, é baixa ingesta hídrica. Agora a gente vai começar o bloco Fisiopatologia. E a Miss Oxalato de Cálcio vai me dizer como é que os cristais de oxalato de cálcio são formados. Bem, eles são formados pelo aumento da secreção de solutos ao nível do rim e, consequentemente, isso vai facilitar a nucleação de cálcio com o oxalato e isso vai fazer com que ocorra um aumento do débito urinário. Então, jurados, nessa primeira resposta sobre fisiopatologia, qual é o veredito sobre a Miss Oxalato de Cálcio? Então, candidata, a gente vai ter um aumento da concentração de solutos e uma redução do débito urinário. Com isso, a gente vai sobrar cálcio e o oxalato. E aí, esses dois vão se unir para formar o oxalato de cálcio, que aí vai ter a nucleação para formar o cálculo. A pergunta 2 de fisiopatologia vai para a Miss Estruvita. Eu quero saber como é que o pH influencia na formação de cálculos renais. Então, quando o pH está ácido, vai ter uma supersaturação do ácido úrico e da cistina. Vão nuclear e aí vai causar o cálculo. Quando o pH está alcalino, vai ter uma supersaturação do fosfato de cálcio, vai nuclear e formar o cálculo. No entanto, quando tem bactérias infecciosas produtoras de urease, vai ter uma superexpressão de estruvita, vão nuclear e formar o cálculo. Então, eu quero saber sobre essa pergunta 2 de fisiopatologia. Tá ok, jurados? Corretíssima resposta. A
pergunta 3 de fisiopatologia vai para a Miss Ácido Úrico e eu quero saber como é que as proteínas e a água influenciam na formação do cálculo renal. Bem, com a baixa ingestão hídrica, você vai pegar e aumentar a quantidade de soluto e, consequentemente, favorecer a formação de cálculo por conta da nucleação. Temos 3 proteínas que pegam e inibem essa agregação, que é a uropontina, nefrocalcina e TH. Elas vão inibir a agregação. Na falta delas, a gente vai ter uma maior propensão à formação de cálculos. Pergunta 3 de fisiopatologia, o que é que os jurados me dizem? Tudo certo. Tudo ok. Agora a gente vai perguntar sobre manifestações clínicas. Miss oxalato de cálcio, como é o mecanismo da dor no cálculo renal? Então, primeiro a gente tem uma contração do músculo liso do uréter e isso vai favorecer o deslocamento do cálculo. A partir do momento que o cálculo desce pelo uréter, isso vai provocar um atrito, fazendo com que tenhamos a dor. Jurados, pergunta 1 de manifestações clínicas, tá ok? Ok, candidato. Pergunta ok, Miss oxalato. Segunda pergunta de manifestações clínicas, para a Miss Estruvita. Eu quero saber, em relação à topografia da dor, como é que os cálculos renais a causam? Bom, quando é no ureter pélvico, há sinal de retorno positivo. E quando é na vesícula ureteral, há polaciúria, disúria e cólica. Jurados, essa resposta sobre a topografia da dor em relação às manifestações clínicas de cálculo renal está completa, está correta? Ela acertou a questão, porém está incompleta. Ela falou 2 lugares, são 3. Faltou falar do terço médio do ureter, que vai causar dor irradiada pela região inguinal. Pergunta 3 sobre manifestações clínicas vai para a Miss Ácido Úrico. Quero saber dela o seguinte: se eu tenho um paciente que tem dor lombar, febre alta e calafrios, o que é que isso quer dizer? Isso possivelmente é uma pielonefrite por conta da obstrução do fluxo. Na pergunta 3 sobre manifestações clínicas, a resposta foi pielonefrite, tá ok? Agora é a fase do diagnóstico e essa é decisiva, hein? Eu quero saber da Miss oxalato de cálcio. Qual é o exame padrão ouro para o diagnóstico de cálculos renais? Nós temos o TC helicoidal sem contraste. Pergunta 1 sobre diagnóstico, tá ok? Correto. Certíssimo. Segunda pergunta sobre diagnóstico é para a Miss Estruvita. Eu quero saber qual é o exame mais comum usado na rotina clínica para cálculo renal e o que ele vê. O mais comum é a ultrassom renal, que vê cálculo renal, mas não hidronefrose. A pergunta 2, ela me respondeu que é o UCG renal e me diz que ele observa apenas a presença de cálculos renais. Tá ok, jurados? Na verdade, minha cara, hidronefrose pode sim ser observada. Sobre a radiografia renal, Miss Ácido Úrico, me diga, qual tipo de observação ela faz em relação a cálculo renal? Através da radiografia, a gente consegue observar todos os tipos de cálculo. A pergunta 3 foi sobre radiografia renal. Eu quero saber dos nossos jurados se a Miss Ácido Úrico acertou. Não, candidato. Na radiografia só vamos pegar os radiopápulos. Então, os cálculos de ácido úrico não vão ser detectados. O Miss Litíase de 2019 está chegando ao fim, mas não sai ainda. Enquanto os resultados estão sendo apurados para saber quem é a Miss vencedora, a gente vai fazer algumas considerações finais sobre o tratamento de nefrolitíase. Para isso, eu quero chamar o jurado Luiz Jacan para falar um pouco de farmacologia da terapia. Vamos lá. A terapia médica expulsiva consiste nos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que vai evitar o espasmo e aliviando a dor, e também com um bloqueador com alfa-adrenérgico, que vai relaxar a musculatura lisa do ureter. Essas considerações sobre tratamento, eu quero saber sobre a abordagem mecânica com a nefrologista Victoria Carosella. Então, podemos ter uma intervenção urológica com litotripsia e também uma litotripsia com ondas de choque, além de uma nefrolitomia percutânea. Então, só para fechar toda a abordagem, o que é que acontece nesse caso? Na litotripsia, as ondas de choque são aplicadas externamente para pulverizar esses cálculos e favorecer a sua eliminação. Já na nefrolitomia percutânea, a gente tem outra situação. A gente faz um procedimento invasivo para pulverizar esses cálculos e depois succioná-lo ele, aliviando o paciente da problemática. Não saiam daí, a gente vem agora com o resultado do Miss Litíase de 2019.
Litíase 2019 chegou ao seu final. Um momento tão esperado, onde as nossas candidatas vão conseguir ganhar o troféu e a premiada faixa vai ser anunciado agora. Com a presença dos nossos jurados, o Luiz Jacan, o Adriano Fogaça e a Victoria Carossélia, o resultado final é o seguinte: a Miss vencedora do Litíase 2019 é ninguém menos e mais do que a Miss Oxalato de Cálcio! Meu Deus! Parabéns, Miss!